Nesse vídeo, eu quero te ensinar a forma correta de você delegar tarefas aos seus liderados. 5 passos importantes. Primeiro, identifique o nível de maturidade e o perfil comportamental do seu liderado. Segundo, mostre qual a importância da atividade que você está delegando. Terceiro, mostre o passo a passo de como realiza essa atividade. Quarto, defina como vai monitorar os checkpoints. E o 5, dê feedback sobre essa tarefa que você delegou. Eu sou a Nívia Alexandrino, sou mentora e treinadora de líderes. Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar todos os passos detalhados. Se inscreve já no canal e dá um like se você gostar do conteúdo e comenta ou se tiver dúvida que eu te respondo. Então vamos lá, presta atenção aqui nos 5 passos que eu vou te detalhar. Primeiro passo, conheça a maturidade do seu liderado e o perfil comportamental dele. Por que isso é importante? Porque quando você conhece como esse seu liderado funciona, qual é o perfil dele, onde que ele executa melhor, se ele é um analítico, se ele é um planejador, se ele é um executor, se ele é um comunicador, você consegue direcionar tarefas mais apropriadas, mais, como se dizer, mais afins daquele perfil dele. Então ele vai executar muito melhor. Eu estou falando que isso é quando possível. Quando você não é possível fazer isso, mesmo assim você conheça para poder entender como você se comunica com esse cara, como você pode passar da melhor maneira essa atividade. O segundo passo é você mostrar para ele a importância daquela atividade. Meu Deus, como os líderes pecam nisso. Porque a gente simplesmente passa uma tarefa como se aquela tarefa não fosse importante. E, gente, se eles entenderem a importância daquela tarefa, o quanto aquela tarefa que parece pequena para ele impacta no resultado do todo, é muito diferente. É muito importante. Então, mostre o porquê que aquela tarefa é importante, por que deve ser feita. Terceiro passo, tenha o passo a passo de como fazer aquela tarefa. Bom, aí a gente vai entrar um pouco nesse desafio que eu percebo das empresas de terem os processos desenhados, de terem procedimentos descritos de como fazer uma atividade. Então, se você não tiver, vai usar muito mais do seu tempo, concorda? Para explicar, para estar lá, explicando passo a passo do lado dele. Quando você tem já processos desenhados, detalhados, vai ocupar menos o seu tempo, porque ele está lá com um documento que ele pode seguir, então você não precisa ficar ali detalhando o passo a passo. Então, olha a importância de você ter processos desenhados, ok? E o quarto passo é você definir com ele como que você vai fazer o monitoramento daquilo que você está delegando. O que eu chamo de checkpoints mesmo, né? E aqui aquele cuidado para você não fazer microgerenciamento, né? Ficar ali o tempo inteiro colado naquele liderado. Perceba a maturidade dele para fazer isso, tá? Pessoas mais maduras, você alonga esse checkpoint, concorda? Não precisa estar toda hora em cima dele. Liderados menos maduros, que ainda não estão numa maturidade de execução, você diminui a frequência, esteja mais presente, faça mais checkpoints, ok? E o quinto, feedback. Esse para mim é crucial. Ou seja, mostre para ele quando ele está no direcionamento correto, ele está fazendo corretamente aquela atividade, dá um feedback positivo para ele. Confirma aquele direcionamento. Não deixa ele não entender se está indo bem, se não está indo bem. Né? Você mostra para ele. E se ele não estiver também indo bem ou está falhando em algum passo dessa atividade, dê um feedback ali que eu chamo corretivo, de desenvolvimento. Mas vá mostrando para ele ao longo da delegação se ele está indo no direcionamento correto ou não. Olha a importância do feedback que muitas vezes a gente não faz. Prestou atenção? Entendeu os 5 passos? Então agora eu quero só comentar com você alguns erros, sim, muito comuns que as pessoas fazem ao delegar tarefas. Então vamos lá. Primeiro, em vez de delegar, delarga. Delegar é aquilo
por falta de tempo, você falar, tem um procedimento aí, faz a tarefa aí desse jeito aí. E você delarga. Não faça isso, porque o delargar, você vai deixando aquele liderado sem ele entender a importância daquilo ali. Então, é como se você tivesse delargado mesmo, né? Então, a chance disso dar errado é muito, muito grande. Então, delegar é fazer aqueles 5 passos que eu te falei. E delargar é largar a atividade para ele fazer. Então, cuidado com isso. É um erro muito comum pela falta de tempo que os líderes têm. O segundo erro muito comum é você fazer aquele microgerenciamento que eu estava falando. Fica em cima do liderado o tempo inteiro, confirmando, olhando, fiscalizando. Essa é a palavra do microgerenciamento. Isso dá uma sensação muito ruim para o liderado. Dá a impressão que você não confia nele. Dá a impressão que você não tem certeza que ele vai fazer aquilo da forma correta. Então, pense nos 5 passos, faça corretamente aquilo e pare de fazer microgerenciamento. O microgerenciamento também dá uma sensação de falta de confiança, né, do liderado, que você não confia. Isso é muito ruim no resultado. O microgerenciamento ele tem que ser medido pela maturidade. Preste atenção. Por isso que o primeiro passo é você conhecer seu liderado. Qual é o nível de maturidade? E aí você faz aquilo que eu te falei, espaça, né, ou encurta o seu checkpoint, mas não faça microgerenciamento. A sensação é muito ruim. E o terceiro erro é não dar o feedback. Eu vejo muitos líderes largam, até fazem, ensinam, dão um procedimento, mas não dá feedback. E aí o liderado ele fica perdido. Estou no direcionamento certo, não estou? Isso aqui, não sei se está fazendo certo, ele me deu feedback, então acho que eu vou continuar assim. E muitas vezes ele pode continuar um passo de uma forma errada, equivocada. Então, e o quarto erro, me desculpe, quer falar do quarto erro é o seguinte, nossa, não sobrecarregue os melhores. Ai, como o líder faz isso de forma equivocada. Qual é o problema disso? Você tem, por exemplo, 2 funcionários com a mesma função. Só que você percebe que ele é mais rápido, ele faz melhor, né? Você fala, uxi, ele entrega mais rápido. O que você faz? Você começa a sobrecarregar ele, fica delegando muita coisa para ele, menos para o outro, que talvez exija de você um tempo maior para ensinar. Desculpa, líder, mas isso é uma falta de você liderar e desenvolver aquela outra pessoa. Eu não gosto de dizer, mas às vezes é uma preguiça sua de desenvolver aquele lá, né? Então você vai fazendo, entregando para aquele que executa. Então você sobrecarrega, e isso é uma injustiça que gera uma desmotivação muito grande. Ok? Então, aqui estão os 5 passos. Dúvidas, escreve aí. Se gostou também, dá um like. Te vejo no próximo vídeo.